Saudações, vamos para mais uma aula no canal Professor Lindenberg História. Hoje trataremos sobre o Brasil Colônia. Nossa aula, a economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. Nesta primeira aula sobre esse tema, nós não iremos abordar o Brasil holandês. Nós deixaremos a presença holandesa no nosso território, para uma segunda aula, tá certo? Vamos ao tema, vamos ao conteúdo, outro tema importante para compreender a formação da sociedade brasileira ao longo do tempo, tá bom? Então, açúcar, economia açucareira. Vamos ver as informações, depois a gente desenvolve as reflexões. Em 1530, os portugueses escolheram a produção de açúcar para promover a colonização de suas terras na América, por causa do alto valor desse artigo no mercado europeu. A atividade foi fundamental para o sucesso da colonização no Brasil. A atividade prosperou no Nordeste por causa do solo fértil, do clima propício, quente e úmido, e da facilidade de acesso dessa região à Europa. A produção açucareira se realizou no sistema de plantation, baseado no latifúndio monocultor escravista. Agora vamos destrinchar essas informações e fazer as reflexões necessárias. Primeira questão. Vamos direto ao ponto. O açúcar ele prosperou no Nordeste não foi por conta do solo fértil, do clima e da facilidade de acesso, não. Só foi possível o sucesso da produção açucareira no Nordeste ou em qualquer outro lugar do mundo por conta do trabalho escravagista, certo? Do trabalho escravo. Então, assim, às vezes a história tenta esconder o óbvio, né? Podia ter clima fértil, podia ter solo fértil, clima adequado, podia ser vizinho à Europa. Se não fosse trabalho, não teríamos açúcar. E trabalho na época era trabalho escravizado, certo? Então não tem como falar de Brasil holandês sem falar do papel fundamental, essencial do trabalho de homens e mulheres, negros e negras, escravizados durante 350 anos em solo brasileiro. Tá? Essa é uma questão fundamental que nós não podemos perder de vista. Vamos aqui falar de inúmeros aspectos econômicos, sociais, políticos, mas não tem como falar de Brasil Colônia sem destacar o papel fundamental do trabalho escravizado naquela sociedade, naquele período. Tá bem? Vamos ao açúcar. Poderíamos tratar somente do açúcar em uma aula inteira. Tá? Sua origem, como ele chega ao Brasil, por que os portugueses já trazem consigo essa tecnologia, a relação dos portugueses com os povos árabes na Península Ibérica. Então, a questão do açúcar ela envolve múltiplas questões, mas vamos tentar ser o mais objetivo possível nesse tema, tá bom? Primeira questão, diz aqui no primeiro tópico, né? O açúcar estava extremamente valorizado na Europa. Era um produto de luxo, era um produto encarado como uma especiaria, era um produto medicinal, tá? Era um produto que dava status a quem o consumia, tá certo? E foi a forma pela qual os portugueses, de fato, ocuparam o território do Brasil. Tá? Vamos lembrar, vocês que são bons estudantes de história, que o interesse dos portugueses no Brasil, no primeiro momento, era encontrar metais preciosos, ouro, prata, diamantes. Sempre foi esse o objetivo dos portugueses, sempre foi esse o objetivo dos espanhóis em suas terras. Tá certo? Na ausência de metais preciosos, logo no primeiro momento, logo nos primeiros contatos, restava extrair o pau-brasil e, no momento seguinte, por volta de 1530, aí sim a produção açucareira em larga escala. Tá certo? O Nordeste, especialmente a região de Pernambuco e seu entorno, né, que era uma capitania muito grande, a capitania de Pernambuco, a capitania de Itamaracá, e aí no seu entorno Alagoas, Sergipe, Paraíba. Tá? Então toda aquela região no entorno de Pernambuco será o grande centro açucareiro do mundo.
tá certo? O Nordeste do Brasil produziu por séculos açúcar para abastecer o mundo inteiro. Tá? Recife, até hoje, tem em suas ruas, em suas praças, em suas vielas, em seus monumentos, em suas pontes, a influência, a marca desse período, a riqueza gerada pelo açúcar no Brasil naquele período colonial. Tá certo? Então, do ponto de vista de colonização, não se esqueçam, a atividade açucareira foi fundamental para o sucesso da colonização no Brasil. Foi um acerto. Tá? Os portugueses já haviam testado o açúcar na Ilha de Madeira, Ilha de Açores, Cabo Verde. E no Brasil, o primeiro local a ter o cultivo da cana-de-açúcar foi a ilha de Fernando de Noronha. E por isso, Martim Afonso de Souza, que foi também quem começa a ocupar a região de Pernambuco, por isso que até hoje Fernando de Noronha, por mais que seja próximo do Rio Grande do Norte, pertence a Pernambuco. Tá certo? Aqui nós temos as exportações do Brasil colonial. Né? O açúcar, sempre em destaque, século XVII, século XVIII e segue até o século XIX. Aí vem o ouro. Observe que não tem ouro aqui no século XVII. Acham ouro no final do século XVII, início do século XVIII, na região das Minas Gerais. Aí o ouro começa a aparecer aqui. Aí, aqui o ápice da produção de ouro no Brasil, né, no século XVIII, nós vamos estudar isso mais para frente. E outros, como pau-brasil, couro, tabaco, algodão, etc. É importante esse gráfico porque é o seguinte, às vezes a gente estuda história e fala assim, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo do algodão, ciclo. Essa ideia de ciclo, ela não é exata. Né? A gente, inclusive, nem utiliza mais essa expressão na história. Por quê? Porque o ciclo dá a ideia de início e fim. Né? Início e fim. Então, até parece que com o pau-brasil, com o açúcar, deixamos de extrair o pau-brasil. Com o ouro, deixamos de produzir açúcar. Com o café, deixamos de produzir ouro. Não é verdade. Né? O que a história chamava de ciclo, na verdade, são produtos de maior importância em determinado período. Tá? Esse gráfico é muito importante porque ele mostra a evolução dos diversos produtos que compunham a economia brasileira naquele período colonial. Tá certo? Professor, mas a questão do solo fértil, do clima, foi importante? Claro que foi importante. Né? São os aspectos geofísicos, climáticos, geográficos, biológicos, e esses aspectos são importantes. Porém, repito, esses aspectos não são fundamentais. Tá certo? Não fosse o trabalho escravizado, nós não teríamos açúcar, nós não teríamos sociedade brasileira no período colonial. Certo? Tal como a história nos colocou. Poderia ter sido outra forma de trabalho? Poderia, mas não foi. Foi o trabalho escravizado. E foi uma opção. Foi uma política direcionada de portugueses, de espanhóis, de holandeses para o Brasil. Tá certo? Sistema de plantation. Atenção. Plantation é um conceito da geografia e da história. Tá? O que é produto no sistema de plantation? É quando você tem uma produção, um produto principal, certo? Produzido em latifúndio, em uma grande extensão territorial, voltado para o mercado externo, para exportação principalmente, e com base no trabalho escravo. Você tem esses 4 fatores. Aqui aparece apenas 3, mas são 4 fatores. Certo? Monocultura, um produto principal, produzido em latifúndio, grande propriedade rural, voltado para exportação, base trabalho escravagista. Aí nós temos uma economia de plantation, certo? Então o açúcar se encaixa nesse cenário, nesse processo todo, ok? Vamos avançar. Bom, qual era a unidade produtora? Onde que se produzia o açúcar? Tá? Aqui nós temos uma tela do France Post,
Frans Post, se não me engano, era um holandês que no Brasil vai retratar, né, muito da nossa realidade, do nosso cotidiano, muito preocupado com essa questão da paisagem, Frans Post. Hoje, boa parte das obras de Frans Post estão expostas no Instituto Ricardo Brenan, em Recife. É um lugar belíssimo, vale a pena conhecer. Então, o engenho ele era uma unidade produtora, certo? Ele era uma unidade produtora, uma fábrica, tá certo? Foi em torno dos engenhos que se estruturou o sistema de exploração mercantil português e se constituiu a base da organização social da colônia, tá certo? Aquela imagem que nós temos quando falamos de Brasil colônia, né, do engenho, do senhor de engenho, da casa grande, da senzala, né, esse cenário todo ele está meio que cristalizado em nossa mente, né, como o lugar essencial da produção do Brasil colônia, certo? E aqui nós temos a Casa Grande, que além de casa era também o local da administração, certo? Era onde o engenho, a partir de onde o engenho era administrado, o senhor de engenho era o gerente dessa unidade produtiva, era quem estabelecia como a coisa deveria funcionar. Capela, nem todos os engenhos tinham capela. Tá? A presença da capela próxima à igreja mostra bem a relação que existia entre poder político e econômico e poder religioso no Brasil colonial, certo? Era uma relação muito próxima, muito íntima. Então, a igreja, ela, em certa medida, servia aos senhores de engenho. Né? A capela estava aí para batizar os filhos do senhor de engenho, para fazer a primeira comunhão dos filhos, para os casamentos, para a unção dos enfermos. Ter uma igreja e um padre a serviço do engenho era um exemplo de status, era algo que mostrava o poder do senhor de engenho. Nem todos os engenhos tinham uma capela, tá certo? E quanto maior a capela, maior é o poder daquele senhor de engenho. Tá? A senzala, tá? Aqui ela está um pouco romântica, tá? Mas era um local onde os escravizados eles residiam, moravam, era a morada dos escravizados, tá certo? Com pouquíssimas condições de dignidade. Eu tive a oportunidade de visitar um engenho, o engenho Uruaé, em Goiânia, Pernambuco. Isso faz pouco tempo, uns 2 anos. E um engenho com essa estrutura, casa grande, capela, caldeira e a senzala. Para quem conhece um pouco da trajetória do povo negro no Brasil, a sensação é uma sensação bem pesada. Né? Entrar numa senzala de fato, onde lá viveram escravizados por séculos, é uma sensação bem diferente e bem pesada. Tá certo? Por isso a gente tem que dar muita atenção a esse aspecto da nossa história. Tá certo? A casa de engenho, a caldeira e casa de purgar, aqui é onde de fato o açúcar é produzido, certo? O caldo da cana, o melaço, é transformado, né? O caldo é transformado no melaço, o melaço é transformado em rapadura, que é o açúcar preto, e daí ele era retirado dos pães de açúcar, tonéis, né? Ensacados, levados para a Europa, onde a maioria do açúcar, a maior parte vai ficar branco, né? Passar por um processo químico, processo de cristalização, de industrialização, até chegar ao açúcar branco como nós o conhecemos. Mas todo açúcar, antes de tudo, ele é preto, tá certo? Outra coisa importante, não era qualquer escravizado que trabalhava aqui, tá? Tinham que ser trabalhadores especializados, tá certo? Aqueles que não eram especializados iam para o trabalho da bagaceira, que era o trabalho mais pesado, que era o trabalho de arrancar a cana, né? O cultivo da cana em si. Tá certo? Então, essa imagem clássica do engenho
ela mostra bem como funcionava essa unidade produtiva que foi tão importante na formação da sociedade brasileira no Brasil colônia. Aqui uma reprodução de Franz Post, século XVII, 1660, muito provavelmente na região de Pernambuco, tá certo? Vamos seguir. Outra coisa importante, voltando aqui. Depois eu vou voltar a esses números, mas gravem isso. De toda a riqueza do açúcar no Brasil colônia, aproximadamente de 5 a 10% é que ficava no Brasil. Tá? Portugal atravessava esse açúcar, pegava o açúcar do Brasil, tinha um monopólio, tá? Todo o açúcar era retirado do Brasil pelos portugueses, levado para a Europa, e na Europa ele era industrializado, refinado, era essa palavra que eu estava procurando. Portugal ficava com algo em torno de 20 a 25%. E quem lucrava de fato com o açúcar do Brasil eram os holandeses. E é importante esse aspecto, que nós voltaremos a ele na aula sobre a ocupação do Brasil holandês. Então, o lucro efetivo, a riqueza efetiva do Brasil ficava com os holandeses, porque era quem refinava e vendia o açúcar brasileiro na Europa, nas feiras, né, europeias, especialmente ali na região da Champagne, na França, na região de Flandres, nos Países Baixos. Ou seja, os holandeses é que controlavam esse comércio do açúcar. Tá? Professor, mas 5 a 10% ficava no Brasil? Como é que pode tão pouco e parecia ser tanta riqueza? Porque o trabalho era escravizado. Não era possível a riqueza exuberante dos senhores de engenho sem o trabalho escravizado. Era isso que de fato gerava lucro. Por isso que 10% para o senhor de engenho, para a elite colonial brasileira, era muito. Não importava se a maior riqueza saía do território brasileiro, porque a elite já havia ali atingido suas metas, porque não pagava salário, o escravizado era considerado um objeto, então 10%, 5% era muito. Tá certo? É importante ter isso em mente e voltaremos a esse aspecto na outra aula. O lucrativo negócio da escravidão. É importante encarar a escravidão como um negócio. Tá certo? Se criou a ideia de que os índios do Brasil eram preguiçosos, não queriam trabalhar. Na verdade, os índios não precisavam trabalhar. Mas vejam só, se você chega em um território e naquele território já tem população, é habitado, e você precisa de gente para trabalhar, qual é a lógica? Usar aquelas pessoas para o trabalho. Nem que fosse de forma forçada. Tá? Porém, não dava lucro. Não era lucrativo usar a mão de obra local para o trabalho na produção de açúcar. Tá certo? O que era lucrativo? Era trazer da África navios abarrotados de negros e negras, porque não eram considerados cristãos, não eram considerados sequer gente, e eram meros objetos, né? Instrumentos que falavam. Era essa a definição para um escravizado desde a antiguidade. Então, o trabalho da escravidão ele foi extremamente lucrativo, porque ele foi deliberado para ser dessa forma. Tá? Não foi ao acaso. Tá? Era preciso mão de obra e era preciso mão de obra escravizada. E quem é que poderia ser escravizado naquela lógica mundial? Eram os povos árabes, muçulmanos? Não, porque já tinham sociedades extremamente complexas e civilizações que inclusive rivalizavam com as civilizações europeias do controle do mar Mediterrâneo. Eram os povos indígenas da América? Não, porque eles não eram cristãos batizados, mas eles tinham uma certa pureza de espírito. Então não poderiam ser escravizados, deveriam inclusive ser catequizados. E os povos africanos eram bestializados, eram considerados descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé, portanto não tinham alma, não poderiam sequer ser salvos. Então justificava, naquela época, a partir do discurso cristão, do discurso mercantilista, vender as pessoas. Tá? Então, o lucro, a riqueza mundial, a riqueza inicial do sistema capitalista no século XVII advém da escravidão. Tá certo? O país que mais lucrou com a escravidão não foi Portugal, não foi Espanha.
foi a Inglaterra. Era o país que mais capturava e revendia a população negra como objeto para as Américas, para a América do Norte, América Central, América do Sul. Tá certo? Os seguintes fatores levaram à substituição de mão de obra indígena pela africana na colônia. Baixa resistência dos nativos às doenças trazidas pelos europeus. Os povos indígenas não tinham anticorpos contra as doenças europeias. Uma gripe só matava tribos inteiras. Essa gripe nossa, de todo dia. Fuga e resistência armada dos indígenas à escravidão. Os africanos também resistiram à escravidão. Resistiram de todas as formas possíveis. Lutaram contra a escravidão desde a África até a véspera do dia da abolição. E continuaram lutando mesmo após o fim oficial da escravidão no Brasil. Tá certo? Oposição dos jesuítas à escravização indígena. Os padres jesuítas, nós certamente chegaremos nesse tema, eles eram contrários à escravidão dos povos indígenas, com argumentos cristãos, que eram filhos perdidos de Adão e Eva, que eram pagãos porque não tiveram a oportunidade de conhecer a fé verdadeira, e que também os povos indígenas trabalhavam nas missões jesuíticas e davam muito lucro para os padres jesuítas. Então, em certa medida, os padres jesuítas lucravam com o trabalho indígena, não permitiam que os demais colonos, senhores de engenho, utilizassem os indígenas para o trabalho. Tá certo? Daí a própria Igreja Católica vai justificar a escravidão dos povos africanos no Brasil. Tá certo? Alta lucratividade do tráfico negreiro para a coroa portuguesa e para os traficantes. Certo? Então, a escravidão era um negócio. O homem e a mulher negra eram mercadorias, certo? Capturados e vendidos no Brasil como objetos, certo? E isso era extremamente lucrativo. Não era sequer o açúcar que dava riqueza. O que gerava riqueza de fato era o trabalho escravo, a venda de escravizados. E essa riqueza não ficava no Brasil. Se bem que a gente não tem nem como não dá nem para definir isso como riqueza, né? Essa riqueza, repito, ia para a Europa. Então, os países europeus, eles, parte da riqueza que hoje ostentam, ou grande parte da riqueza que hoje ostentam, é resultante da escravidão, é resultante da pilhagem, do roubo das matérias-primas do continente americano e da escravização do povo africano. Tá certo? A riqueza mundial se fez dessa forma. Se fez matando índios, dizimando, matando e escravizando povos africanos, roubando as riquezas da América e, em contrapartida, os povos indígenas que arcaram com as consequências das muitas doenças que aqui chegaram por conta dessas atividades todas. Tá certo? Os indígenas eram chamados de negros da terra. Continuaram a ser utilizados como mão de obra em regiões mais pobres, como São Paulo, Maranhão, Piauí e Amazônia. Ou seja, os colonos que não poderiam comprar escravizados africanos capturavam índios e forçavam ao trabalho. Entende que essa coisa de índio não trabalhar não se sustenta? O índio, ele primeiro não precisava trabalhar, porque ele vivia dos recursos da natureza. Mas, em regime de escravidão, todo mundo trabalhava. E o negro, a população negra africana, já tinha uma lógica de trabalho. Então já é habituado ao trabalho e por isso também serão escravizados. Tá certo? Vamos seguir. Como eu disse, os escravizados resistiram e resistiram muito. Tá? A maioria dos escravos, escravizados é a palavra correta, porque escravo naturaliza o indivíduo. Escravizado diz da sua condição de homem inicialmente livre que foi forçadamente escravizado. Então nós não devemos nos referir aos escravos africanos, que parece que naturaliza a coisa. É africano? Logo é escravo. Se é escravo, logo é africano. Tá? Então a gente utiliza a palavra correta, escravizado. Tá? Por quê? Porque era livre e foi levado à condição de escravo. Tá? A maioria dos escravizados desempenhava trabalhos braçais, mas alguns realizavam atividades artesanais e domésticas. Como forma de fugir dos castigos físicos, das extensas jornadas de trabalho e de sua condição, os escravizados resistiam por diversos meios. Tá?
fugas, abortos. As mães escravizadas abortavam seus filhos porque não queriam que eles vivessem aquela situação que elas viviam. Assassinatos, né? Eles chegavam assim a matar os capatazes, alguns chegaram até a tentar matar os senhores de engenho. Furtos, roubavam as ferramentas de trabalho, sabotavam a produção de açúcar, queimavam a plantação de cana, tá? Se rebelavam, se matavam, certo? Em algumas situações, a condição de vida era tão cruel que era melhor matar-se a viver naquela condição, certo? É importante destacar esses aspectos, porque hoje querem romantizar a escravidão, a escravização no Brasil. Querem dizer, não foi tão assim como se diz. Foi sim. Foram milhões e milhões de negros e negras que perderam a vida no Oceano Atlântico, por exemplo. Um navio negreiro vinha carregado de negros e negras empilhados, um do lado do outro, deitados, acorrentados. O que acontecia? Doenças, cólera, muitos morriam, e qual era o fim? Serem jogados ao mar. O Oceano Atlântico é um cemitério de africanos, certo? E quando aqui chegavam, a situação era tão precária que muitos preferiam morrer, tá certo? Se matar. E quando eles se matavam, era um momento de tamanha resistência, porque eles se matavam com a seguinte consciência: a de que estavam tirando a vida, mas também estavam causando prejuízo ao seu dono, porque ele tinha um valor para o senhor de engenho, tá certo? Abortos. Muitos dos filhos das mulheres negras foram fruto do estupro. Tá? Nós hoje somos uma sociedade miscigenada, mas porque as mulheres negras, como eram objeto do Senhor, eles podiam fazer o que quisessem. Inclusive os mais absurdos, né, desejos com as mulheres negras africanas escravizadas. Tá certo? Então nós falamos em 350 anos de escravização e falamos em 350 anos de estupro no Brasil, que gerou a nossa sociedade. Tá certo? A formação dos quilombos, inclusive o nosso estado, Rio Grande do Norte, um estado que tem muitas formações quilombolas, inclusive aqui pertinho, Parnamirim. Tá certo? O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, na região das Alagoas. Tá? Nos quilombos refugiavam-se escravizados, fugidos, indígenas, criminosos e brancos, descendentes de europeus pobres. Essa ideia de que o quilombo era só para a população negra, não. O quilombo ele acabou sendo local de resistência, de fuga, de defesa para todos os setores excluídos da sociedade colonial. Os quilombolas viviam da agricultura, caça, pesca, pecuária, coleta de frutos, assaltos. Sim, assaltos também. Porque tinha uma sociedade formada que era a inimiga daquela sociedade paralela. Tá certo? O Quilombo dos Palmares foi o maior, com cerca de 20 mil pessoas, e mais duradouro. Zumbi foi seu líder mais conhecido, junto com sua companheira Dandara, que preferiu matar-se a se entregar. O quilombo foi dizimado pela expedição do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, em 1964, e pelo nosso Bernardo Vieira de Melo, que até recentemente era nome de uma das principais avenidas de Natal. Tá certo? Poderíamos passar uma aula inteira, e deveríamos passar uma aula inteira falando de escravização no Brasil. Mas vamos avançar para... Perdoe-me a paixão, mas é que é um tema que você não tem como ficar imparcial, tá certo? E é preciso cada vez mais ter consciência do que foi a escravidão no Brasil e do que é a situação da população negra ainda hoje em nosso país. Então, outras atividades econômicas na colônia no século XVII até o século XVIII. Né? Produção de algodão, tabaco, pecuária, a criação, né, de gado bovino principalmente, as chamadas drogas do sertão e as culturas de subsistência. Tá certo? Vamos detalhar rapidamente algumas delas. Algodão. Nós sabemos que existia a economia principal, a produção açucareira. O algodão servia para a confecção de roupas para
os escravizados, e a partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra, o algodão ele também passa a ser exportado para alimentar a indústria têxtil europeia. O tabaco ia para o mercado europeu e servia como moeda de troca lá na África e na América Central para a aquisição de escravizados. Então, levava-se tabaco do Brasil para trocar por escravizados na África. Vejam só a condição humana. Né? A pecuária, a criação de gado, ela se dava em regiões que não cultivavam açúcar, principalmente, é o caso do Rio Grande do Norte, vai ter uma importância a produção pecuária. E inicialmente, a criação de gado é voltada para abastecer o mercado interno. Né? Imagine vocês que um senhor de engenho que dedicava seu tempo e sua riqueza a produzir açúcar, ele não teria condição de criar gado. Então, aqueles que não produziam açúcar criavam gado para exatamente abastecer os engenhos e, posteriormente, será muito importante para abastecer a região das Minas Gerais. Tá certo? O que são drogas do sertão, professor? Eram as chamadas especiarias das Américas, produtos que não tinham alto valor agregado, mas que, extraídos do Brasil, levados para a Europa, eles passavam a compor com as especiarias orientais. Então, drogas do sertão eram produtos variados, retirados da mata, das florestas, da Mata Atlântica, e levados para serem vendidos na Europa. Tá? E a cultura de subsistência, a principal delas era a produção de mandioca, batata doce, milho, arroz, feijão, essa agricultura que servia para alimentar a população mais humilde, alimentar a mão de obra escravizada, inclusive. Certo? Uma pausa para o café. Então, aqui nós temos um mapa que mostra um pouco da territorialidade, acertei a palavra, tá? Da economia colonial do Brasil no século XVII. O café tá bom. Então, a pecuária e a extração das drogas do sertão promoveram a expansão territorial portuguesa na América. Isso aqui é muito importante, vejam só. Esse aqui é a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, ou seja, esta parte pertencia a Portugal e esta parte oficialmente pertenceria à Espanha. Tá? Professor, por que a Espanha nunca ocupou isso aqui? Por vários motivos. Eu prefiro afirmar o seguinte, que a Espanha estava nessa região aqui mais acima, tá? E nessa região aqui, às margens do rio Uruguai, do rio Paraná, o que hoje corresponde à Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Bolívia, México, tá? Mais acima. Por que os espanhóis não se interessaram por essa região aqui que era oficialmente deles? Primeiro motivo, os espanhóis encontraram ouro logo nos primeiros anos em que chegaram às Américas, certo? E ocupar essa região aqui não era fácil. O que nós temos aqui? A floresta amazônica. Tá? Então, os portugueses, sabendo que os espanhóis não ocupavam essa região, vão, aos poucos, avançando, certo? Sobre o território. E isso faz com que essa linha imaginária, na prática, ela deixe de existir, não tem sentido. Tá? Porque os portugueses estavam aqui e era natural que eles fossem avançando pelo curso dos rios. Aqui nós temos o rio Amazonas, tá? O rio Negro, certo? E outros importantes afluentes mananciais da região norte do Brasil. Tá certo? E aqui nós temos a territorialidade das atividades econômicas do nosso território. Vamos lá. O pau-brasil era extraído em toda a faixa litorânea, certo? Do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ok? Olha aqui Natal. A cana-de-açúcar também do Rio Grande do Norte até a região de São Paulo. Tá? Com destaque para a região aqui de Pernambuco. Tá? A pecuária era mais na região interiorana. Aqui. Tá? O Nordeste vai ser
fundamental nessa produção, nessa criação de gado. O tabaco vai estar espalhado por várias regiões do nosso território, certo? A mineração, bem incipiente aqui, e depois é que vai se destacar na região das Minas Gerais. As drogas do sertão, as margens dos rios, em que os portugueses iam ocupando, tá certo? Então aqui esse mapa nos dá uma ideia da presença econômica no Brasil colônia, aqui século XVII, 1601 a 1700, tá certo? Aqui para terminar nossa aula de hoje, a brecha camponesa. O que significa isso? Brecha camponesa foi a concessão de pequenos lotes de terra aos escravizados para produzir gêneros agrícolas, voltados para a subsistência e para o mercado interno. O que se produzia? Mandioca, feijão, milho, café, batata, banana, cará, que é uma espécie de inhame, hortaliças, criação de galinhas, gado bovino, suíno e equino. Essa expressão brecha camponesa é assim. Foi concedido a alguns escravizados o privilégio de produzir. Não é verdade. O indivíduo trabalhava na cana-de-açúcar e no seu tempo de descanso, muitas vezes, ele tinha que plantar para a sua sobrevivência e para a própria sobrevivência do engenho todo. Tá certo? Não existiam grupos de escravizados dedicados exclusivamente à produção agrícola. Não existia. Tá certo? Poderia existir, mas não era regra. Tá? Esse sistema permitia ao senhor minimizar os custos de manutenção, olha aí, e reprodução da força de trabalho, e possibilitava ao escravizado obter recursos para garantir melhor condição de vida. Certo? Os cativos ou escravizados, de maneira geral, trabalhavam em suas plantações um dia por semana, sábado, domingo ou dia santo. Ou seja, nos dias que seria para descanso. Nesses espaços, que fugiam ao controle dos senhores, eles podiam organizar a produção nos moldes africanos. A brecha camponesa significou uma forma de negociação entre cativos e senhores, condição necessária para a vida em sociedade diante dos muitos conflitos gerados pelo sistema escravista no Brasil. Tá certo? Há muitas divergências em relação a essa expressão brecha camponesa. É uma expressão que se tornou clássica na história a partir do trabalho do Jacob Gorender, uma expressão marxista, mas de fato havia o trabalho agrícola para a própria subsistência do engenho. Era tudo muito caro o que vinha de Portugal, tá certo? O que vinha do reino era muito caro, porque muitas vezes não vinha do reino, vinha do Oriente Médio até chegar ao Brasil. É o caso da nossa pimenta do reino, né? Por que do reino? Porque vinha de Portugal, que era o reino, mas na verdade a pimenta, antes de chegar a Portugal, vinha do Oriente Médio, da região das especiarias, das Índias, para Portugal e chegava aqui. Então, como não se compreendia essa lógica internacional, dizia que era do reino, produtos do reino, certo? Então, a mandioca, por exemplo, a nossa boa e velha mandioca, né, que aqui a gente chama de macaxeira, ela era considerada o alimento fundamental do Brasil. Os padres jesuítas chamavam a mandioca de o pão do Brasil, tá certo? Porque o trigo ele não é originário de nosso território, certo? Então, essa produção ela foi fundamental para o Brasil colônia. Então, resumindo nossa aula de hoje, economia açucareira, sistema de plantation voltada para exportação, monocultura, latifúndio, trabalho escravo. A riqueza ficava concentrada nas elites coloniais, em Portugal e principalmente na Holanda, que lucrava absurdo com a produção de açúcar do nosso território. O escravizado era uma mercadoria, a escravização era um mercado extremamente lucrativo e os países que mais lucraram foram Inglaterra e Holanda com o tráfico negreiro. Tá certo? Não é possível falar de economia colonial, de Brasil colônia, sem destacar o papel fundamental dos povos africanos em nosso território. Ok? Próxima aula, seguindo esse tema, falaremos sobre a importância da presença holandesa e suas consequências no Brasil no século XVII, exatamente por conta da cana-de-açúcar. Um forte abraço, se inscrevam no nosso canal, indique para os coleguinhas,
curtam nossas aulas, estudem e até breve. E eu espero que em breve nós possamos estar de volta na escola, dialogando, produzindo conhecimento, estudando história e tantas outras coisas. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo, mais uma aula no canal Professor Lindenberg História. Até mais.